Olá, bom dia! São 11 horas e 35 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Este é o Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. No programa de hoje a gente vai fazer um resumo do que aconteceu nas eleições ontem no Brasil. Para isso eu convidei aqui com a gente nos estúdios o jornalista e economista Luiz Arthur Nogueira, colunista, blogueiro do site da Dinheiro com Descomplicando a Economia, e o cientista político Alberto Carlos Almeida, autor do livro O Voto do Brasileiro. Antes da gente passar para esse debate, para essa conversa do que aconteceu nas eleições, vamos saber o que está acontecendo agora cedo na economia com o resultado de ontem. Eu começo a nossa história aqui com o Ibovespa que logo cedo abriu o mercado perto de 6% de alta, agora marca 4,43% de alta aos 85.967 pontos. E o dólar, os dois estão bastante interligados, em queda de 2,58%, chegou a cair 3% mais cedo. E o valor do dólar hoje, a negociação o dólar comercial a R$ 3,75. Os dois estão interligados por quê? O mercado comprando Bolsonaro, achando que ele é um candidato mais reformista e que isso vai predominar também no segundo turno. Um recado claro aí do mercado pelo que ele espera das eleições no segundo turno. E aí o destaque do site da Dinheiro agora, www.istoedinheiro.com.br. O site, obviamente, câmbio, dólar cai a 3,70 e bolsa dispara com desfecho do primeiro turno. Mais próximo de mim aqui, eleições 2018, vantagem de Bolsonaro mantém bom humor do mercado financeiro. E o primeiro quadro do Moeda Forte na TV, a participação do Jacir Filho, CEO da Terios Brasil, com a fala: é impossível ser um player global de açúcar sem ter presença no Brasil. E a revista que vocês veem aqui, à minha esquerda, à direita de vocês na tela, Trump mira o Brasil. O destaque foi o que o Trump falou na semana passada, após assinar o novo acordo do NAFTA, né? Ele assinou esse novo acordo e falou que o Brasil é muito duro para fazer negócio. Então a gente traz para vocês quais são as consequências para o Brasil se isso acontecer, quais são os mercados, quais são os setores que mais perdem, tudo isso na revista que está nas bancas ou também a reportagem no site da Dinheiro. Então, depois essa rápida passagem para o que está acontecendo agora cedo, eu vou para o nosso bate-papo aqui com Luiz Arthur Nogueira, Alberto Carlos Almeida. E a primeira pergunta é para você, Luiz. Qual o resumo que você faz dessas eleições, desse primeiro turno? Olha, Márcio, eu acho que foi uma eleição muito polarizada, né? Quem votou no Bolsonaro, para mim, aparentemente tem um perfil de que está cansado dos políticos, está cansado de corrupção, cansado da violência e, de repente, viu no Bolsonaro essa possibilidade de mudança, né? Não que ele seja o novo, porque ele já é deputado aí há 28 anos, mas ele conseguiu vestir a fantasia do novo. E do lado do Haddad, obviamente, a migração de votos, que seria em tese do ex-presidente Lula. Mas, ao mesmo tempo, também migrou a rejeição para ele, o que torna a missão do Haddad no segundo turno, eu diria, muito desafiadora. Alberto, quais são os seus destaques aí desse primeiro turno de eleições? Olha, eu acho que foi um resultado anti-establishment. Você olha o resultado para o Senado, né, um indicador importante disso, foi devastador. O Senado é uma eleição majoritária. Tá? Então, você pega grandes caciques à esquerda e à direita, ou pelo menos senadores de destaque, não conseguiram renovar o mandato. E, no meu entender, a votação... Um deles é Eunício Oliveira, né? Presidente Eunício Oliveira, do Senado, Cássio Cunha Lima, né? Romero Jucá, quer dizer, inúmeros senadores, o Ricardo Ferraço no Espírito Santo. No Espírito Santo, os dois primeiros eram Ricardo Ferraço e Magno Malta, com uma certa tranquilidade. No caso do Ricardo Ferraço, um trabalho conhecido e bastante aprovado, e não conseguiu renovar o mandato. Quer dizer, foi algo surpreendente em inúmeros lugares. Eu vejo o voto no Bolsonaro como um voto anti-establishment. Então, quem é establishment? PMDB, PSDB, PT. O PT tem a maior marca de establishment, ficou 13 anos no poder da presidência da República, que é o mais importante. Tá, mas a gente vê a redução do tamanho do PSDB. O PSDB, a gente pode dizer que foi o grande derrotado da eleição, em função do resultado presidencial, em função do resultado para a Câmara e para o Senado. Né, e nos governos estaduais também, né, a situação do PSDB ficou muito complicada.
É mais ou menos o que aconteceu em 2016 com o PT, que foi o primeiro ano de Lava Jato, que o PSDB acaba pegando nessa eleição majoritária? Sim, parece que sim. Tá? Sendo que essa eleição é mais importante que a eleição municipal. Sem dúvida. Tá? O PT conseguiu se manter de pé, né? Manteve a maior bancada da Câmara, ele reelegeu seus governadores mais importantes, colocou um candidato ao segundo turno, então ele está lá. Né? A PMDB perdeu bancada na Câmara de uma maneira surpreendente. O PP também perdeu. Eu tinha mencionado o PSDB, então todo mundo que tinha muito a cara de establishment se deu mal na eleição. Tá? E aí o Bolsonaro foi esse voto antissistema. Tá? E o carimbo do sistema é corrupção. Então você diz, como é que você diz que o sistema é ruim? Dizendo todo ele é corrupto, então eu vou resolver isso. Tá? E o voto no PT é o voto tradicional, eu diria, anti-exploração. Então o PT faz o discurso que a população é explorada pelos ricos, teve a reforma trabalhista. Então são esses dois votos que estão aí. Tá? O que moveu os dois votos. As pessoas dizem, não, foi tudo negativo. Você pode até dizer que o anti é negativo, mas tem uma proposição nisso, uma proposição de mudança do sistema. E o outro tem uma proposição de mudança da exploração. Então, eu considero que tenham sido esses os grandes símbolos do primeiro turno. Ô, Márcio, nesse contexto, eu queria até ouvir a opinião do Alberto. Me parece que fica claro que tinha um grande espaço nessa eleição para um outsider verdadeiro. Sem dúvida. Né? Quem vestiu a fantasia de outsider acabou sendo o próprio Bolsonaro, mas tinha espaço para um Luciano Huck, tinha espaço para um Joaquim Barbosa, para um e eles não Bernardinho souberam, lá no Rio, né, Bernardinho, eles não souberam aproveitar. Não sei se o Alberto acha que algum deles poderia ter, de fato, o desempenho que o Bolsonaro está tendo agora, ou é, de fato, a figura do Bolsonaro que está fazendo a diferença. Olha, sim, mas veja, ele vem plantando isso já faz um tempo. Ele foi o deputado mais votado no Rio em 2014. Você está certo, tá? Aí depois, eu estava vendo a série de dados, ele cresceu, ele dobrou a votação dele em pesquisa no primeiro trimestre de 2017. Você olha isso. E aí ele foi em 15. E ficou em 15 até o início da campanha. E aí na campanha começou a subir sem parar. Foi o que aconteceu, subindo devagar, mas sem parar. É difícil imaginar como é que alguém... você teria que ter alguns símbolos. Ele mobilizou alguns símbolos para se colocar. Tá? Esse outsider teria mobilizado quais símbolos? É difícil a gente imaginar. Tá? E depois tem o seguinte, tem um episódio da campanha que acabou tendo importância. A gente nunca vai saber o que teria sido a campanha sem ele, que foi a facada. Ah, sem dúvida. Tá? O que a gente estava vendo ali naquele período? A facada aconteceu um pouco antes de completar uma semana de horário de TV. Nessa primeira semana, a campanha do PSDB estava batendo muito duro no Alckmin. Aquilo não tem efeito em uma semana, precisava esperar um pouco mais. E a facada interrompeu a possibilidade desse efeito. De novo, a gente nunca vai saber o que teria acontecido. A campanha do Bolsonaro até a facada era muito dura. Ele com aquela imagem de alguém não humano. E a facada humanizou a imagem do Bolsonaro. O que a facada diz? Olha, todos são frágeis. Qualquer um pode morrer a qualquer momento, pode ficar hospitalizado. Então aquilo quebrou uma narrativa que ele próprio tinha construído para ele, que a gente não sabe se naquele momento ia dar certo. Tá? Então é difícil dizer, né? São vários fatores. São vários fatores. A gente pega a eleição de Minas. A eleição de Minas, quando o Márcio Lacerda, em função do acordo do PSB com o PT, foi retirado, eu me recordo que muita gente disse publicamente, eu disse, olha, o Márcio Lacerda era o candidato para ganhar a eleição, porque o eleitor de Minas não quer nem PT nem PSDB. Aí o Márcio Lacerda não foi candidato, apareceu um outro que substituiu. Eu não creio que seja pelo discurso dele, mas muito mais por a negação de PT e PSDB. O PSDB governou por 12 anos antes do PT, depois veio 4 anos de Pimentel e o eleitorado de Minas disse, olha, nenhum deles funcionou. Vamos tentar um outro candidato. E achou esse candidato. Aliás, o recado de Minas Gerais é bastante claro, né? Os dois candidatos à presidência da República em 2014 estiveram se candidatando em Minas Gerais. A Dilma Rousseff não foi eleita para o Senado. O Aécio foi eleito para deputado federal, mas com 200 mil votos, muito menos do que ele recebeu, os quase 5 milhões lá, um pouco mais de 5 milhões, em 2014. E aí, acho que Minas Gerais também é interessante a gente debater aqui, porque o Romeu Zema estava em terceiro lugar nas pesquisas até o debate que aconteceu na quinta-feira, e ele tem um salto extraordinário. O que você acredita isso, Luiz? Tem alguma coisa a ver com participação em debate, redes sociais? O que a gente pode Olha, Márcio, eu acho que tudo ajuda, mas o que o Alberto falou é fundamental. Ali é rejeição ao PT da Dilma, em Minas, e ao PSDB do Aécio. Você tinha os dois caciques ali que foram rejeitados pela população. A avaliação do Pimentel era ruim. É ruim. O ótimo e bom do Pimentel é ruim. E na campanha foi muito batido para a elite a tecla de que
o Anastasia não cuidou das finanças públicas, o que é verdadeiro, né? E para baixo essa coisa do elitismo do PSDB. Então fica difícil, né? Fica difícil. Além do episódio da facada, Márcio, eu queria destacar aqui a campanha do Ele Não. Eu fiquei com a sensação de que a campanha do Ele Não despertou um sentimento maior anti-Lula. Ficou uma impressão de que o Ele Não contra o Bolsonaro estava embutido um ele sim ao Haddad, que era o segundo colocado. E as pessoas que não gostam do PT falaram, se é ele não pro Haddad ganhar, então vai ser ele sim. Eu acho que isso de alguma forma foi um tiro no pé de quem pensou essa campanha supostamente para combater o Bolsonaro, que era o alvo principal. É claro que a gente não tem números para provar isso, mas eu acho que no final das contas foi um tiro que saiu pela culatra. Concorda, Roberto? Dá É difícil, tudo é difícil dizer, né? A facada, como é que seria sem ela. Ali também, na coisa do Ele Não, coincidiu com o apoio de determinados evangélicos. Tá? Então, qual é a grande diferença hoje do ponto de vista do PT? O Nordeste entregou os votos que o PT tem. Pará e Amazonas ficaram perto de entregar, que é mais ou menos a configuração. O que faltou para o PT? Os votos de Rio e Minas. Tá? E os votos da classe mais baixa. E o Rio de Janeiro foi algo absolutamente surpreendente. A votação do Bolsonaro no primeiro turno do Rio, proporcional, foi maior do que em São Paulo. Você acha que no Rio a questão da violência pesou muito? Olha, o Rio, a crise geral do Rio de Janeiro, eu acho que é uma soma. E isso, não tem a menor dúvida. O Rio já teve várias promessas de solução da violência e nenhuma delas colou. Né? Inclusive para governador, né? Porque quem está liderando é alguém atrelado à questão do combate à violência. E, de novo, é alguém, mas é alguém anti-PMDB. Não é o PMDB. O Eduardo Paes, inteligentemente, não ficou no MDB. Aí mas foi ele é a cara, né? Sim, quer dizer, não dá para fazer tudo. Né? E aí você tem... olha, o Rio tem Petrobras... royalties de Petrobras, isso teve impacto nas administrações municipais com a perda de receita brutal. Tem o Comperge, que foi uma obra imensa, né? Na região metropolitana, que empregava muita gente, parou. Então, o Rio tem vários elementos, né? E que aí estão ali, PMDB, Sérgio Cabral, todo o simbolismo da prisão do Sérgio Cabral e do que ele fez, e aí coligado com o PT. Então, o Rio não tem cara da votação que foi dada ontem para o Bolsonaro. E aconteceu mesmo assim. Tá? Foi absolutamente surpreendente. Tem uma população evangélica grande. Né? Então, o somatório de coisas... O Rio, no meu entender, foi o estado mais surpreendente de todos quando é tomada tanto a eleição para senador, governador e presidente. De fato, é uma votação que não tem muito a cara do Rio de Janeiro. Tá? Ou seja, tem a ver muito com um momento conjuntural muito forte no estado. O Alberto foi um dos primeiros a falar que o Fernando Haddad, o candidato do Lula, chegaria ao segundo turno. Ele tem os mapas que ele faz uma demonstração ali de como que pode ficar o Brasil nas eleições. E em abril, a gente esteve junto, né, Márcio? Ele falou já isso, que o candidato do Lula estaria no segundo turno por conta desse mapa vermelho que pegava o Nordeste, um pouco do Norte, né? E esse tá lá, né? Nessa tá lá, né? Continua assim. E a onda azul seria entre Bolsonaro e Alckmin, e isso acabou se confirmando. Coisa interessante nessas eleições, além desse mapa que o Alberto vai refazer agora e vai nos mostrar como é que ficou. Agora não, nos próximos dias, próximas semanas, que é bastante trabalho. O Bolsonaro conseguiu 99% dos votos nos municípios que o PSDB tinha ganhado em 2006, 2010 e 2014. Comprovando, né, que era uma eleição não só PSDB contra PT, mas azuis contra vermelhos, se a gente puder colocar essas duas cores. Né? O que fica desse país? O que vocês acham que, a partir de hoje, que a gente vai chegar no segundo turno, o Bolsonaro tem uma votação super expressiva no segundo turno, né, dobrando esse patamar que ele está, ou a gente ainda continua buscando um equilíbrio? Olha, Márcio, na verdade, o que mais me preocupa nessa eleição, não sei se o Alberto concorda, é que tudo indica que o resultado final, seja para um lado ou para o outro, ele vai mostrar de novo um país dividido. E se a gente pegar abstenções, brancos e nulos, que somados estão dando quase um terço do eleitorado, a gente vai ter de novo o que aconteceu com a Dilma e com o Aécio. O vencedor, um terço, o perdedor, um terço, e um terço não quer ninguém, através da abstenção de nulos e brancos. Ou seja, ganhe Bolsonaro ou ganhe Haddad, vai ganhar a minoria, de novo. E aí caberá a inteligência desse vencedor de tentar unir o país. Caso contrário, ele vai começar governando com a minoria. Eu não sei como que o Alberto enxerga a questão da abstenção, brancos e nulos. Olha, o branco e nulo, ele ficou igual... Dá quase 10%, isso, né? Mas é muito parecido, né? Eu não vejo isso com muito
toda eleição foi assim. Eu acho que tem muito mais a ver com o comportamento da elite política, né, como ela está interpretando o resultado, do que propriamente com o resultado. Se nós tomarmos 94, 98, depois houve o recadastramento, caiu a abstenção, já foi mais alto. Ninguém questionou o Fernando Henrique. Tá? Eu acho que talvez a polarização tenha levado a esse questionamento. Eu acho que é um equívoco da elite política, porque ela fragiliza a política. Sem dúvida, sem dúvida. Tá? E isso é um problema para todo mundo, para os negócios. Quer dizer, a gente tem que ter um consenso em algumas coisas. Tem que aceitar que as urnas não são fraudadas, tem que aceitar que as pesquisas, não existe uma teoria conspiratória por causa das pesquisas, é o mínimo, entendeu? Para você, né, aceitar as regras do jogo. Né? Acho que seria importante agora o Bolsonaro, né, enfim, um dos seus discursos, ontem fez um discurso, não sei se vocês concordam, muito tranquilo, muito calmo. Mas reclamou das urnas de novo, né? Reclamou das urnas, mas sugerindo isso, né? Que o país tem que se unir, É sem ficar... ruim para o país não mas ter ele consenso deveria em fazer... coisas muito básicas. Tá? Isso não pode ser disputado. Né? Eu queria chamar a atenção de um fator que é meio trivial, que ninguém dá bola. O PSDB, ele perdeu a sua base eleitoral. A base eleitoral do PSDB é o Estado de São Paulo. Né? Tá? O PSDB perdeu bancada para federal, para estadual, elegeu lá uma senadora, se ele tivesse nos bons tempos, poderia ter elegido os dois. Tá? O que aconteceu no PSDB? Ninguém dá bola para isso. Tá? Quando o Geraldo Alckmin saiu do governo do Estado, em abril, ele tinha ótimo e bom de 36. Ótimo e bom de 36 não é um ótimo e bom que assegura a reeleição de um governador. Ele está mais para ruim do que para bom. Quando o Dória, na mesma época, saiu da Prefeitura de São Paulo, ele tinha um ótimo e bom de 26 no município de São Paulo. Prefeitos que têm ótimo e bom de 26 sequer são candidatos à reeleição. Tá? Então, o que aconteceu com o eleitorado não petista de São Paulo? Isso eu vi em pesquisa, tá? Eleitorado que, assim, nunca votou no PT e sempre votou no PSDB. Ele diz, olha, agora eu vou querer mudar, porque eu não vou votar, eu não voto no PT, porém o PSDB está indo mal, não está legal o governo do PSDB, ou os governos em São Paulo. E aí ele escolheu para presidente o Bolsonaro e para governador dividiu o voto. A gente não pode esquecer que as últimas 3 eleições para governador em São Paulo, o PSDB ganhou no primeiro turno. Né? É isso. Tá? E agora ele vai cortar um dobrado para conseguir vencer, porque a gente pode imaginar assim, o PSDB sempre governou São Paulo. Então quem é o candidato do PSDB? É o Dória. Ou seja, o Dória é governo, pensando na imagem geral. E quem é que é o voto não governo? Todos os outros que não votaram no Dória. Então ele terá problemas, ele não entra como favorito. Tá? Como também o Haddad não entra no segundo turno como favorito. Tá? Então, isso será um problema, né, para o PSDB adicional em São Paulo. É interessante isso, porque parece que o PSDB que abandonou o eleitor e não o eleitor que abandonou o PSDB, né? Tem uma discussão aí, o que vai acontecer com o partido para entender. Olha, político nunca descuida da base. Qual é a sua base? Você tem que manter a base. Tá? Se você perder a base, o PT manteve a base do Nordeste, o PSDB perdeu a base de São Paulo. E aí o Bolsonaro deslocou o PSDB. E acho que o PSDB teve uma crise de MDB, né? Rachou o partido. Você tinha o PSDB do Serra, o PSDB do Fernando Henrique, do Alckmin, do Dória, cada um remando para um lado. Não dá. O Alckmin terminou ontem sozinho a campanha, essa que é a verdade. Exatamente. Todo mundo imaginava que poderia renascer um PSDB de Anastasia e Dória, pode ser que nem deles renasça, né? Capaz dos pode dois ser, nem... E o Anastasia vai ser muito difícil a disputa em Minas, muito difícil. Talvez, quem eu acho que tem uma disputa mais ou menos tranquila é o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Né? Os outros dois vão sofrer muito, vai ser uma situação complicada. Eu acho que Minas é muito difícil, a subida do Zema foi muito forte, foi na última semana, foi debate também, eu já estava vendo ele subindo, eu até postei no Twitter, eu disse, olha, Rio e Minas está pintando dois favoritos fora que vem de fora do jogo, tá? O Rio, a situação do Rio vai ser muito complicada. O Rio é um estado... Minas, né, você imagina que aquelas burocracias públicas são tocadas há décadas pelas mesmas elites, pelas mesmas pessoas. Não é fácil lidar com aquilo. Vai ser bem interessante. Outra derrota do PSDB foi o Marconi Perillo. Marconi Perillo, né? Impressionante também. Marconi Perillo. Impressionante. Muitos dos caciques, foi inesperado. Assim, o Edson Lobão não conseguiu se eleger. Edson Lobão, Marconi, a Lúcia Vânia perdeu o mandato. A Ieda Cruzes no Rio Grande do Sul também não se elegeu, né?
deputada, né? Acho que ela não se elegeu também. Se não me engano, ela não se elegeu. São assim, 31 deputados. ela é líder do PSDB Mulher, né? Assim, tem uns simbolismos aí Eu acho que todo importantes, mundo teve um pouco de salto alto, tem um pouco isso. Olha, nós já somos um partido, ninguém esperava isso. O Rauli, que é um deputado importante do PSDB, não conseguiu se reeleger, o deputado da reforma tributária, quem mais entende do tema no parlamento. Então, assim, tem perdas importantes, não tem a menor dúvida disso. Tá? Romero Jucá... Não. Mais uma, né? Eu queria entender com vocês como é que ficam dois nomes que são muito importantes na política, Geraldo Alckmin e Marina Silva, que tiveram votações irrisórias. A Marina saiu de 20 milhões em 2014 para 1 milhão esse ano. O Alckmin, com todo o tempo de TV que ele tinha, toda a estrutura partidária que ele tinha, né, não conseguiu nem passar o Ciro. O que acontece com esses políticos? Os políticos simplesmente deixam de existir, eles precisam fazer uma reciclagem, né? Passar algum tempo no exterior trabalhando com Guardiola para saber o que vão fazer daqui para frente? O que você acha, Alberto? Não, olha, eu acho que a Rede não elegeu nenhum deputado federal, não foi isso? Mas foram conseguiu 5 senadores, né? 5 senadores, com mais 6. A gente não sabe para onde esses senadores vão, porque tem de tudo ali na Rede. Agora, político sem mandato é complicado. Então, esses senadores juntos, eles podem enfrentar a Marina com muita força dentro do partido. Sim. Tá? É um fato. E no caso do Alckmin, eu vejo um problema porque não dá para imaginar ele candidato a prefeito de São Sem Paulo dúvida, daqui 2 sem anos, dúvida. até porque a ideia é elevar aqui o Bruno Covas, que é um jovem, né? isso aí. Tem um sobrenome importante. Então, o que será do Alckmin nos próximos 4 anos? Nada, né? E aí, daqui 4 anos, você vai ter um Dória já posicionado aqui, talvez um Alckmin tentando o Senado, não sei. O futuro do Alckmin é uma incógnita. Eu acho que a primeira coisa do Alckmin é quem vai ganhar o governo de São Paulo. Sim. Tá? Vai depender disso. Eu imagino que, do ponto de vista do Alckmin, seja melhor uma vitória do Márcio França do que do Dória, em função dos atritos, né? Verdade. Atritos de um lado e não atritos de outro, digamos assim. E como que saem Ciro, Amoedo, Meirelles? Como que são esses outros candidatos que também tiveram alguma votação? Amoedo pela primeira vez, 2,5 milhões de votos. O Ciro, que tentou criar uma onda para passar o Haddad e não conseguiu, mas também parece sair com uma terceira via do país. Como que vocês veem esses outros candidatos? Olha, o Partido Novo, eu acho que de alguma forma decepcionou um pouco, mas ele foi desidratado por essa onda pró-Bolsonaro. Eu conheço muitos eleitores do Novo que, por pragmatismo, quiseram votar no Bolsonaro. Então, acho que o Amoedo saiu menor do que ele poderia ter, de fato, o resultado da urna poderia ter mostrado. O Ciro, eu queria ouvir até a opinião do Alberto. Por que o Ciro não vai? O que falta para o Ciro ocupar o lugar do PT, por exemplo? É impossível. Estrutura partidária, muita coisa. O PT tem uma simpatia partidária, tem a figura do Lula, tem governadores. Quer dizer, o PDT é um partido pequeno, muito pequeno comparado com o PT. Eu vi a entrevista de todos os candidatos ontem, né? O Ciro estava muito animado. E até no barzinho, né? A avaliação evidente pela animação dele foi muito positiva do desempenho, né? Então vamos ver o que ele vai fazer. Tá? A Marinha, qual foi o outro? O Novo, eu acho que teve um bom desempenho para deputado federal, conseguiu vencer a cláusula de barreira. Eu acho que, olha, tomara que eu esteja enganado, essa coisa de você pegar um governo estadual muito complicado, quando você não tem estrutura nenhuma, como se diz, né, brincando, é uma faca de 2 legumes. Né? É muito bom ganhar o governo da segundo estado da federação, mas pode ser um alçapão, né? Você cai lá dentro, fica preso e não consegue sair. Minas tem uma situação de finanças públicas absolutamente e como catastrófica. É que fica o apoio do candidato do Novo em Minas a Bolsonaro? Isso não quebra uma lógica do Novo de que somos diferente, novos? Não temos, né, uma... Como assim apoiar Bolsonaro? É uma coisa... Olha, essas coisas, assim, do ponto de vista eleitoral, é muito relativo. O eleitor não fica olhando isso. Eu fiquei vendo muita gente comentando, um candidato a senador disse que ia votar no Bolsonaro, governador, então isso alavancou ele. Não acontece assim. Não, é um mito. Né? O eleitor está preocupado com as coisas locais, né? Você vai lá ver, como eu disse, tem essas coisas muito prosaicas, a avaliação do Alckmin no estado de São Paulo, do Dória no município de São Paulo, do Pimentel em Minas, né? Então tudo isso tem um peso muito maior do que se o fulano vai declarar voto cicrano, quer dizer, isso não funciona, não tem dado que mostre isso.
Luiz, falando um pouco de economia, você acha que o mercado acalma um pouco agora com esse resultado? Essa euforia toda hoje mostra que está todo mundo feliz. O né? mercado é pragmático. O mercado não gosta da agenda do PT, pelo menos essa que está publicada como programa de governo. Embora aquele PT do Lula, lá de 2002, quando assumiu em 2003, o mercado ganhou muito dinheiro, né? Houve um pragmatismo, uma equipe econômica bem conservadora. Acho que o Haddad agora está num dilema: sinalizar algo para o centro ou manter uma agenda econômica de esquerda. Ontem ele fez um discurso bem ponderado, Bem né? tranquilo, né? Mas só que a gente sabe que a pressão interna no PT é muito grande para que ele não faça uma sinalização ao centro. E eu tenho até uma pergunta para o Alberto. Resolveria alguma coisa para o Haddad sinalizar ao centro, ou esse público aqui de fato já abandonou o PT? Olha, eu penso o seguinte, olhando o mapa eleitoral de ontem, né, o PT ele precisa ir no eleitorado mais pobre. Tá? Então, pensando eleitoralmente, são 3 semanas. Claro. Né? Então, você tem que fazer um discurso. O que o PT precisa? Abrir uma margem maior nesse eleitorado que ganha até 2, até 3 salários mínimos. Então, é fazer um discurso que converteria esses votos. Alguém desse grupo que votou no Ciro para ir para o PT, eventualmente trazer algum voto do Bolsonaro. Tá? E aí talvez seja incompatível com isso que você falou. Tá. Mas é uma janela eleitoral. Aí depois, né, da eleição, veria, dependendo do resultado, o que seria feito. Mas eu vejo desta forma. Tá. Você tem agora tem só o incentivo eleitoral. Conversar com a baixa renda mesmo. Só tem incentivo eleitoral. Quer dizer, está na reta final de todo o processo. Até explicando para quem não viu, né, o Bolsonaro teve uma votação muito expressiva com o IDH mais alto e o Haddad ganhou no IDH mais baixo. Então, por isso que o Alberto está falando que essa conquista do IDH mais baixo, das pessoas mais pobres ou com salários menores, é que pode fazer com que o Haddad chegue na frente nesse segundo turno. Né? Eu perguntei isso, Márcio, porque o mercado cobra muito do Haddad, por exemplo, quem será o ministro da Fazenda. Sem dúvida. Aí eu fico imaginando, até numa hipótese que não vai ocorrer. Imagine que o Haddad hoje anunciasse Henrique Meirelles como seu futuro ministro da Fazenda. O que isso resolveria do ponto de vista prático? Talvez ele perdesse votos. Junto ao eleitorado que ele tem que conquistar. Que ele já tem. E o mercado não comprasse o Haddad. Exatamente. Né? Então, o que resolveria? Não sei. Então é um grande dilema. E aí mesmo. talvez tenha um eleitor de renda mais alta, etc., que a princípio não está disposto a votar no Bolsonaro, que eu estou falando sempre de pesos relativos. Você vai ter eleitor dos dois em todas as áreas. Né? Então, do ponto de vista relativo, a maior parte dos mais pobres, da classe baixa, vota no PT, e do ponto de vista relativo, a maior parte, né, azul, né, agora Bolsonaro. Mas sempre vai ter um eleitorado ali. Talvez para o PT seja mais útil um discurso de democracia, de minorias, para pegar esse eleitorado mais de maior nível escolar, e o discurso mais econômico mesmo para misturar os dois, do que propriamente fazer um aceno na economia para o mercado. Resolveria, né? E a estratégia que é bater no Bolsonaro mesmo, mostrar que ele é um cara antidemocrático, que ele é um cara perigoso, esse seria a estratégia? Isso seria para conquistar um eleitor de maior escolaridade. Tá. Mas para conquistar o eleitor de menor escolaridade, é ao contrário, é mostrar que o Bolsonaro votou contra coisas que, né? Dentro da agenda do PT, prejudicam aquele eleitor. Aliás, as reformas também a gente tem que colocar que nem todo mundo dentro do partido do Bolsonaro é a favor de algumas reformas. O general Mourão não, aqui em São Paulo, o Major Olímpio, ele é contra a reforma da Previdência, por exemplo. Tem representantes corporativos lá dentro. Quer dizer, agora a imprensa, hoje, amanhã, vai levantar quem são esses deputados do PSL. Porque é tudo obscuro, né? É uma novidade. Para todo mundo, né? Exatamente. Então, a gente não sabe, né, de onde vieram esses votos. Eles vão representar os votos que eles tiveram, né? E convenhamos, Márcio, o próprio Bolsonaro é contra. Claro. Pelo menos como deputado, ele foi contra. Né? E tem essa coisa de representação da corporação policial e militar. Que isso seria importantíssimo na reforma da Previdência, né? Até pelo peso que eles têm ali dentro, né? Como que vai ser... Aí eu fico imaginando a posição do Paulo essas Guedes, tensões, né? Essas tensões são normais. A posição do Paulo Guedes, né? Paulo Guedes, não, tem que fazer reforma da Previdência também para os militares. Eu fico imaginando a cara do general Mourão, a cara do Bolsonaro. Você sabe, eu pensando... Aquele silêncio. Eu olhando a política de longe, para qualquer um que vença, o meu palpite era que o melhor ministro da Fazenda seria um político. Tá meio a equação Fernando Henrique Palocci. Você põe um político ali que vai negociar com o parlamento e põe embaixo os técnicos. Tá? Porque quem tem a caneta é o ministro da Fazenda. Então, os deputados vão conversar com o ministro da Fazenda.
Tá? Os técnicos montam tudo que tem que ser feito, o ministro da Fazenda senta com aquilo ali e negocia. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tá? Paulo Guedes, nesse caso, então, é um perigo. Não, mas você entendeu? Estou preocupado. O ministro da Fazenda, para fazer reformas, que foi o que o Fernando Henrique fez para implementar o Plano Real, o que ele disse? Tem que ser um negociador. Tá? E foi o que o Palocci fez no início do governo Lula, a reforma lá da Previdência do Setor Público. Você tem que sentar e conversar com todo mundo e tem que se comunicar com a sociedade. Tá? A parte de comunicação com a sociedade é importante. Fernando Henrique foi vender o Plano Real, o Palocci foi vender coisas que não eram maldades, para você poder fazer as maldades. Então eu vejo muito dessa maneira. Tá? Em outros países, o ministro da Fazenda é muito comum, Estados Unidos não, mas você pegar a Grã-Bretanha, a própria a Alemanha mais recentemente, você coloca ali um político que é para manejar tanto a opinião pública quanto a base de apoio. Que vai ficar mais fácil, né? Luiz, nosso horário já está chegando ao fim. Seus destaques finais, por favor. Olha, meu destaque final, Márcio, eu espero que... Primeiro, achei muito bom que tenha segundo turno. É uma oportunidade para a gente ver se a gente amplia esse debate, se a gente entende melhor as ideias, principalmente a agenda econômica. Acho que está muito nebuloso. A agenda do PT a gente não entendeu direito. É estatizante, não é estatizante? E mesmo a agenda do Bolsonaro, que é supostamente liberal, mas é liberal até que ponto? Eu acho que o segundo turno dá essa oportunidade. Então, se eu pudesse dar uma dica para o eleitor vamos olhar com lupa essas agendas e vamos cobrar dos candidatos transparência. Porque depois que ele é eleito, aí vale tudo, né? Então é legal que eles assumam compromissos durante a campanha para que a gente possa cobrar depois. Tenho certeza que você vai colocar as duas agendas no Descomplicando a Economia, no com blog, certeza. lá no Site da Dinheiro, para todo mundo saber como é que vão ser os destaques, né? Exatamente. Roberto, seus destaques finais, por Eu favor. iria na mesma linha do segundo turno, chamando a atenção de um aspecto diferente, né, para adicionar, importante segundo turno. A campanha em primeiro turno é muito confusa. São muitos candidatos, né? Então o tempo do Meirelles, que era um candidato sem importância, era grande. A campanha de segundo turno, para informar o eleitor, ela é mais clara. Meio a meio, Tem né? dois, meio a meio, e confrontando. Tá? Então esse eu acho que é importante na atual situação do país. Né? É você se comunicar melhor com o eleitor. O segundo turno vai permitir isso para todos os lados, né? Para os dois lados. E que o Bolsonaro participe dos debates, coisa que Tomara, ele não fez. né? Vamos ver se ele topa Vamos ver, é participar, importante. né? Seria Quer dizer, bom, faz parte seria bom. da democracia. Né? Obrigado a vocês dois. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou até agora nesse Dinheiro na Semana de 8 de outubro de 2018. Às 5h30 da tarde, Dinheiro ao vivo, com a agenda da semana que a gente acabou não fazendo aqui por conta desse especial. Boa semana, bons negócios. Tchau.